Pessoal, tudo bem? Rodrigo Alvarez aqui e eu estou voltando com a nossa aula de número 4 sobre autoria dentro do tema de concurso de pessoas. Vou pedir para você curtir esse vídeo aqui, comentar ele aqui embaixo e também se você puder compartilhar não só nas suas mídias sociais, mas na sua sala de aula, porque isso ajuda muito o projeto a crescer. E se você quiser esse slide todo pronto para você, esse mapa mental completo, além do MP3 dessa aula, você entra no site www.desenhodireito.com.br e se cadastra na nossa plataforma. É uma plataforma gratuita e você vai ter acesso a todo esse material, tanto PDF quanto MP3, quanto todas as aulas de maneira organizada. Mas vamos lá para a nossa aula de hoje e a gente vai falar sobre autoria, continuar falando sobre autoria, como eu já falei para vocês. O primeiro tema que eu queria falar com vocês sobre autoria hoje é um tema que eu já fiz uma aula, é a teoria do domínio do fato. Eu já fiz uma aula sobre isso, então se você quiser aprofundar um pouquinho mais, é só você acessar essa aula. Eu vou passar de maneira rápida para você entender esse conceito, porque ele vai ser útil hoje. O que seria a teoria do domínio do fato? Essa teoria, ela remete muito a esse nome, domínio do fato. Quem tem o domínio daquela circunstância, daquela situação, basicamente é isso. Ele é o autor se ele tiver o domínio daquela situação. E onde que essa teoria do domínio do fato está localizada? Ela é entre a teoria objetiva e a teoria subjetiva que eu falei na aula passada para vocês. Então assim, ele está bem no meio mesmo, ele é uma divisão dessas teorias. O próximo tema que a gente vai ver, que é muito importante dentro da teoria do domínio do fato, é a divisão de tarefas. Sempre que você pensar em teoria do domínio do fato, você tem que pensar em divisão de tarefas, porque se não houver uma divisão de tarefas, eu não vou poder falar na teoria do domínio do fato. Isso é um conceito básico. Vamos dar um exemplo aqui que vocês gostam bastante de exemplo, que é o exemplo de quem vai cometer um roubo, por exemplo, e uma das pessoas é encarregada apenas de dirigir o veículo. Essa pessoa, ela é encarregada de uma função específica e ela tem o domínio daquela função específica dela. Vocês vão ver isso um pouquinho mais pra frente, nessa aula mesmo, quando eu falar de coautoria, eu vou explicar e você vai entender, vai ligar tudo aqui. Mas presta atenção, se uma pessoa vai ser contratada para dirigir o carro, ela sabe que vai ocorrer o assalto, as outras pessoas entram no carro com ela, ela tem o domínio daquela parte dela, da quadrilha, daquela divisão de tarefa que ela ficou responsável, que foi dirigir o carro. Não precisa a pessoa poder evitar a prática da infração penal a qualquer custo. Isso não é uma exigência da teoria do domínio do fato, certo? Ela pode, por exemplo, não dirigir e isso não ser algo relevante para o todo. Mas espera aí, que você já vai entender isso quando a gente falar do nosso próximo tema aqui da aula, que é coautoria. Muita gente tem muita dúvida sobre o que seria uma coautoria. Isso confunde muito. Eu posso falar para você que coautoria é a mesma coisa que autoria. Como a gente está falando de concurso de pessoas, a gente sempre fala de duas ou mais pessoas dentro de um mesmo fato, certo? Bom, quando eu tenho duas ou mais pessoas, essas pessoas elas podem estar em coautoria, ou seja, serem autoras ao mesmo tempo, com a mesma intensidade do mesmo fato. Não vai ter um partícipe e um autor, os dois vão ser autor. Isso é a coautoria, é fácil assim. Eu vou passar para vocês aqui um conceitozinho para você poder ter aí um conceito bem fácil de coautoria e você vai entender bem. Coautores são todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores. O que eu acabei de falar para vocês no slide passado se aplica aqui também. Então você pode perceber que ele não precisa ter o domínio integral do fato. Para ele ser coautor, ele tem que participar da distribuição de tarefas e agir dentro da parte dele específica. Cada agente terá o domínio no que diz respeito à função que foi confiada especificamente àquela pessoa dentro do roubo, dentro do assalto, dentro do crime que seja. Cada um tem uma função específica ali dentro. Eu vou representar aqui para vocês através dessa imagem, que eu acho que ela fica bem clara. Imagina que aqui no centro, esse papelzinho, na verdade é o plano onde eles vão cometer um roubo a um banco. E cada um desses agentes tem uma função específica. Um deles é um especialista em arrombar o cofre, o outro é um exímio motorista, que nem eu dei o exemplo para você na teoria do domínio do fato. O outro, ele vai segurar a arma e vai ameaçar as pessoas ali do banco, e assim por diante. Cada uma dessas pessoas, elas são responsáveis por uma parte do todo. E eu posso ter também aqui um grande cabeça. Ou seja, uma pessoa que não vai chegar lá na cena do crime.
ele não vai entrar dentro da cena do crime, ele vai ficar fora, porém, ele é a pessoa que é responsável por gerir tudo, por bancar financeiramente, por pensar as estratégias do grupo. Então você pode ver que cada uma dessas pessoas tem uma relação importante, como está aqui em cima, e necessária ao cometimento da infração. Por isso que eu disse para vocês que vai ter uma ligação direta com essa divisão de tarefas e a teoria do domínio do fato. Então você pode ver que a coautoria, ela acontece sempre com a teoria do domínio do fato. Porque tem duas pessoas e cada uma dessas pessoas vai desenvolver uma função importante. É lógico que não precisa ser escrito, não precisa ser algo assim determinado previamente que cada um vai fazer. Se duas pessoas se juntam para entrar e fazer um roubo, elas estão em coautoria. Cada uma delas é importante e necessária para o cometimento do delito. Essa parte de teoria do domínio do fato tem uma aula específica, como eu já falei para vocês, e ela é o que eu queria dar uma passada mais rápida por cima dela, assim, bem tranquila para que você pudesse entender. Então vamos fazer um resumo aqui do que é coautoria. Haverá coautoria quando houver a reunião de vários autores, cada qual com o domínio das suas funções, que foi lhe atribuída anteriormente ou então ali na hora, para a consecução final do fato, de acordo com o critério de divisão de tarefas. Isso é o fecho aqui do que é coautoria. É bem fácil, pessoal, não vamos confundir. Coautoria, ela é a autoria. Quando tem dois ou mais sujeitos que são autores, eles estão em coautoria. É porque às vezes as pessoas falam, esse era o autor e esse era o coautor. Não dá para eu fazer essa divisão, porque aqui seria quem seria mais importante, mas dentro do conceito de autoria isso não importa. Todo mundo que foi importante e teve uma ação que foi importante e necessária para o cometimento da infração, por exemplo, o cara que dirigiu, o cara que vigiou e assim por diante, todas essas pessoas elas são autoras e, por conseguinte, são coautoras deste mesmo fato. Vamos para o nosso próximo tema aqui, que é autoria. Eu já falei um pouquinho disso para vocês, autoria direta e autoria indireta. É mais uma divisão de autoria para você entender aqui. Bom, terminamos aqui as teorias, tá? Teoria do domínio do fato, teoria objetiva, subjetiva, restritiva, tudo isso nas aulas ali. Agora a gente vai começar com os tipos aqui, ó. Autoria direta e indireta. A autoria direta, que é a primeira que eu vou falar com vocês, eu vou deixar um conceitozinho aqui. Aquele que executa diretamente a conduta descrita pelo núcleo do tipo penal. Esse é o autor clássico. Então, pense o seguinte, num crime de roubo, o autor direto é a pessoa que efetivamente vai lá e faz o roubo. Isso é uma autoria direta. Se a pessoa foi lá, pegou, assaltou um banco, pegou a coisa, saiu, ele é o autor direto. Dentro do conceito da teoria do domínio do fato, todo mundo ali dentro vai ser autor direto. E você vai entender o porquê quando eu explicar para você a autoria indireta. Anota aí, essa teoria direta, ela também pode ser chamado, o autor direto também pode ser chamado de autor executor. E é o que executa e comanda o narrado pelo tipo penal, que nem eu acabei de falar para vocês. Ele é considerado um autor por excelência daquele fato. Seria uma forma mais pura e precisa de autoria que eu posso dar de exemplo para vocês. Entende assim, autoria direta, ou então autor executor, autor direto, quando falar isso para você, é autoria direta. Se perguntar autoria direta, autor executor, aquele que executa exatamente o que está narrado pelo tipo penal. E agora a gente entra no outro tipo de autoria, que seria a autoria indireta ou mediata, também chamado de autor indireto ou autor mediato. Lembra que eu falei isso? Gerou um pouco de dúvida também na última aula sobre o exemplo da enfermeira. A gente vai voltar nele um pouquinho mais para frente, vai falar de vários exemplos aqui sobre o que é um autor mediato. Essa matéria é muito fácil, a autoria, pessoal. O problema é que ela tem várias subdivisões. Então, se você não ficar esperto das nomenclaturas, você acaba se confundindo. Mas você vê como as coisas são fáceis? Por exemplo, dentro da teoria do domínio do fato, eu tenho o autor direto lá. Sempre. Todos os autores ali que fazem aquele fato em si, eles são autores diretos. Por que você está falando isso, Rodrigo? Olha só o meu exemplo aqui de autor indireto ou mediato. Na verdade, o conceito, que aí você vai entender melhor. Aquele que não realiza diretamente a conduta, mas se vale de outra pessoa que lhe serve como um instrumento para a prática da infração penal. Eles não estão ligados, e você vai ver isso através dos exemplos. Na verdade, é como se houvesse um erro aqui do autor. Eu vou te dar alguns exemplos que estão dentro do Código Penal para que você possa entender o que é essa autoria imediata. Vamos lá. Letra A. Erro determinado por terceiro. Quando eu tenho um erro determinado por terceiro, que está lá no artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal, a gente já viu isso aqui, ele é uma espécie de autoria mediata. A coação moral irresistível
artigo 22, primeira parte do Código Penal, também é um exemplo do autor mediato. A obediência hierárquica, prevista no artigo 22, segunda parte do Código Penal, também é um exemplo de autor mediato ou de autoria indireta. A letra D aqui, a gente tem o caso de instrumento impunível em virtude de condição ou na qualidade pessoal. Artigo 62, 3, segunda parte do Código Penal. Bom, parece que ficou meio complicado, mas a gente vai dar os exemplos e aí tudo vai esclarecer para você. Você vai entender perfeitamente o que eu estou falando sobre autoria direta e autoria indireta. O exemplo da enfermeira. Todo mundo perguntou, mas onde que encaixaria? A enfermeira responde, a enfermeira não responde o crime. Vamos voltar ao exemplo para quem não assistiu a aula anterior, e aí eu recomendo que assista, mas para quem não assistiu poder entender também essa parte da aula. Se eu tenho um médico que pega uma injeção e coloca ali dentro um veneno, mas ele não conta nada para a enfermeira que ele fez isso, e entrega essa injeção para que a enfermeira vá aplicar no paciente que ele quer ceifar a vida. A enfermeira, então, se dirige ao paciente e aplica essa injeção sem saber que aquele conteúdo era veneno. O que acontece com ela? A enfermeira ela não é autora, ela não é partícipe, ela não fez nada. Nós temos um caso aqui de autoria indireta, autoria mediata. Quem vai responder é o médico que sabia e ministrou o veneno dentro daquela injeção. Agora, se a enfermeira sabia que o médico estava fazendo isso e ela foi utilizada e sabia que ela estava sendo utilizada para fazer isso e, por exemplo, cobrou para fazer isso, ela é uma coautora, exatamente, olha que exemplo legal. Ela seria uma coautora e dentro aqui da teoria do domínio do fato, para você entender também a teoria do domínio do fato, houve uma divisão de tarefas. O médico arrumava o veneno, preparava a injeção, entregava para a enfermeira e a enfermeira executava o crime de homicídio aqui, aplicando a injeção final no paciente. Agora, vamos dividir bem. Se ela não souber de nada e o médico utilizou ela como um instrumento para o crime, ele fez a letra A aqui, ó, erro determinado por terceiro. A enfermeira cometeu um erro determinado por terceiro. E aí que tá. Se ela não sabia e nem podia desconfiar que aquela injeção era com veneno, não tinha como ela saber que aquele líquido era veneno, o que vai acontecer? Ela não responde por nada, ok? Então vamos passar para o nosso segundo exemplo. Imagina agora que a gente tem um gerente de banco, e aqui a gente está falando de coação moral irresistível. O nosso gerente do banco aqui, então, ele tem um filho pequeno, e esse filho é sequestrado, a gente já viu isso muito em filme, né? Esse filho do gerente é sequestrado, e os ladrões aqui, os bandidos, obrigam o gerente a abrir o cofre, a entregar todo o dinheiro, e a fazer as condutas ali para que o roubo pudesse ser realizado, o assalto pudesse ser realizado. Nós temos uma coação moral irresistível. Os bandidos estavam com o filho dele corria risco de vida e vamos deixar o campo da prova para o lado do processo, porque tem muita pergunta que vem nesse sentido, né? Mas e se ele não estava com o filho? Calma, vamos imaginar a cena que eu estou falando. Ele realmente estava com o filho do gerente, mandou provas que ele estava com o filho, o gerente realmente ficou assustado, foi uma coação moral irresistível. Isso é chamado de autoria indireta ou uma autoria mediata. Porque o bandido obriga o gerente, então, ele usa o gerente como um instrumento da conduta dele, igual está no nosso conceito aqui, se valendo de uma outra pessoa, eu utilizo ela como um instrumento para que ela vá lá e cometa o crime para mim. Dá para ver claramente a coação moral irresistível nesse exemplo, com o filho da pessoa correndo risco de vida e o gerente indo lá, abrindo o cofre, pegando o dinheiro e entregando para a pessoa que queria esse dinheiro. Isso é uma autoria indireta. Esse gerente, se ficar comprovado com ação moral irresistível, não vai responder pelo crime, obviamente. Bom, o nosso terceiro exemplo aqui, a letra C, obediência hierárquica. Eu já dei esse exemplo numa outra aula também, e é um exemplo muito bacana. Qual que é o exemplo, Rodrigo? Você está vendo um carinha preso? Então, é o seguinte, o delegado entrega um papel para o agente, dizendo que aquele é um mandado, ou mostra para a gente, fala, prende fulano, porque eu tenho aqui o mandado de prisão dele. Então, vamos imaginar que ele nem entregou, porque aí a gente ia entrar naquela discussão se ele teria que ter lido o papel ou não. Mas vamos dizer que o delegado mostre um papel, e nesse papel está escrito mandado de prisão, e ele fala, fulano, vai lá e prende o prefeito da cidade, ou qualquer outra pessoa, vai lá e realiza uma prisão do fulano. Esse agente vai lá, faz a prisão e traz essa pessoa presa para o delegado. Vamos imaginar que está todo mundo na mesma cena ali, todo mundo no mesmo ambiente, o delegado então efetua essa prisão. A pergunta é, vai responder por algum crime esse agente que não sabia que esse mandado que estava na mão do policial não era para aquela pessoa em específico, era para uma outra pessoa? Esse mandado então que o delegado está na mão, ele vai responder por alguma coisa? O agente não responde,
Porque ele está numa obediência hierárquica. Ele está obedecendo a ordem aqui do delegado para que ele vá e cumpra esse mandado de prisão. Certo, pessoal? Tenta manter o exemplo simples, tenta entender isso que eu estou falando, não complica muito o exemplo, porque senão você não vai entender o que é obediência hierárquica. Lógico que se o agente soubesse que ele teria que ler aquele mandado, ele olhou, ele viu que não era aquela pessoa que ia prender, aí a gente entra em coautoria. Os dois vão responder da mesma forma, certo? Mas nesse exemplo que eu estou dando, onde ele não sabia, ele é só um autor indireto desse fato, não partícipe, eu acabei de errar aqui. Ele é um autor indireto do fato, certo? Ele não responde por nada se ficar comprovado isso que eu estou dizendo para vocês, que ele estava seguindo uma ordem, que essa ordem era aparentemente legal. Bom, vamos para o nosso letra D aqui, que é o caso de instrumento impunível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Isso aqui é um pouco bem discutível na doutrina, tá? Mas eu vou dar para vocês a posição do professor Rogério Greco, por exemplo, que é a de que se eu convenço uma pessoa que não tem a perfeita condição mental, e aqui eu estou representando a nossa figurinha aqui, para vocês poderem ver e lembrar desse personagem aqui, que ele era meio louco, né? Na verdade, ele era um inimputável, vamos dizer assim. Então tá, o inimputável aqui, que não está na sua perfeita condição mental, já foi declarado como inimputável. Imagina uma situação perfeita de um inimputável. Eu entrego uma arma para essa pessoa e falo, fulano, atira no ciclano. Essa pessoa pega e atira. Esse seria um exemplo para o professor Rogério de uma autoria indireta. Mas se você tiver que dar um exemplo de autoria indireta, não usa esse último exemplo que eu estou te dando. Por que, Rodrigo, você está falando isso? Porque isso não é pacífico na doutrina. Tá? Então, se prefira os outros exemplos, vai estar certo também de autoria indireta. Vamos para o nosso último exemplo aqui da aula. Esse é um exemplo bem legal, que é quando eu utilizo de um instrumento cujo comportamento não pode ser atribuído a título nem de dolo e nem de culpa. Nossa, ficou difícil. Não ficou não, pessoal. É bem fácil, por isso que eu coloquei essa advertência em amarelo aqui para você lembrar bem desse exemplo. Tá vendo que o nosso personagem ele tá caindo? Como se ele tivesse sido empurrado por alguém? E é isso que eu quero que você lembre. Por quê? Olha só, quando alguém utiliza de um instrumento cujo comportamento não pode ser atribuído a título de dolo ou culpa, o que eu tô querendo dizer? Que eu fiz uma atitude física em alguém e que essa pessoa não podia controlar a reação dela naquele momento e ela acabou cometendo um delito. Imagina o seguinte exemplo, e esse vai ser um exemplo bem de filme ou até mais do que isso. Mas quero que você exerça a tua mente aí para lembrar desse exemplo que eu vou te passar agora. Imagina que uma pessoa está na beirada de um penhasco ali, está fazendo uma viagem de férias e está olhando aquele penhasco. Eu sou um desafeto dessa pessoa, mas eu não quero empurrá-la daquele penhasco, eu nem tenho coragem para fazer isso. Então o que eu faço? Eu empurro uma terceira pessoa que nem sabe da situação, que estava ali também do lado. Essa pessoa cai em cima dessa outra pessoa, do elemento A, vamos dizer assim. Então vamos lá. O elemento A está na beira do precipício. Eu sou o elemento C, que empurra o elemento B para que trombe nesse elemento A e esse elemento A caia lá no precipício. Eu estou utilizando de uma pessoa que não agiu nem com dolo, nem com culpa. Porém, foi ela que ocasionou a queda dessa terceira pessoa, do A aqui. Foi o B que ocasionou a queda do A, mas por uma conduta minha, por uma conduta de C. Certo, pessoal? Você entendeu esse último exemplo aqui? Porque ele não é uma previsão legal, mas ele é uma previsão lógica aqui do sistema. Certo? Deu para entender bem isso? Eu estou utilizando alguém que não tem culpa nenhuma. Ele seria um autor indireto ou autor mediato. Na verdade, o autor indireto ou autor imediato, o exemplo que eu estou dando para vocês, é sempre a pessoa que cometeu o fato, tá? Não é a pessoa que foi mandada. Então, eu não sei se ficou muito claro. Essa parte tem que ficar muito claro para você. O autor indireto é aquela pessoa que se utiliza de alguém para cometer o crime. E o autor direto é aquele que vai lá e faz com as próprias mãos. Não confundindo nunca a divisão de tarefas da teoria do domínio do fato. Se eu sou o chefe da quadrilha, não vou pôr a mão na massa, não vou entrar lá, mas todo mundo está concordando comigo. Você tem esse exemplo certinho da figura aqui do lado. É um caso de coautoria, de autoria direta de todo mundo. A autoria direta só acontece nesses casos que eu estou falando para você, quando eu utilizo de alguém que não sabe o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Então assim a gente chega aqui no final da nossa aula. Essa aula até ficou grande já passamos os 20 minutos. Vou pedir para você então curtir, comentar e compartilhar a aula, que isso ajuda demais o canal a crescer e também a fazer outras aulas. Muito obrigado, pessoal, pela atenção até aqui e até a próxima!